O Rafael vai antecipar para você as seguintes informações. Decisão da Justiça quanto à audiência de custódia do motorista que foi preso no local do acidente. O estado de saúde da filha da Jaqueline, de apenas 6 anos, que está em uma UTI. Como a família recebeu a informação da morte da Marcilene e o que as autoridades fazem ou programam para melhorar o trânsito na Filinto Miller. Ô Rafael, bom dia, uma ótima semana para você e para a sua equipe. Vamos iniciar, eu sei que a gente tinha um cronograma aqui para abrir a edição de hoje do Comunidade, mas eu estou atropelando as coisas aqui porque acredito que o caso requer. Então eu já quero, de antemão, para você que não está lembrando desse acidente, solta o circuito de segurança enquanto eu vou recebendo as informações aqui do Rafael Medeiros. O circuito que flagrou o acidente. Esse acidente de trânsito foi registrado na sexta-feira, 6 horas da manhã. A diarista indo para o trabalho quando o motorista do carro contrário perdeu o controle, avançou sobre o canteiro central e bateu de frente. O motorista e a diarista morreram e a menina, filha de 6 anos da Marcilene Jaqueline, que estava no carro e segue internada. Rafael Medeiros acompanhou tudo na sexta-feira e continuou neste caso ao longo do final de semana. Rafa, primeira informação que eu vou pedir para você compartilhar com o nosso telespectador. Decisão da audiência de custódia. O motorista foi solto ou não? Bom dia, Rafa. Oi, Trindade, bom dia para você, um bom início de semana para todo mundo que está acompanhando a gente. A primeira informação que a gente traz é o resultado da audiência de custódia que aconteceu ontem no fórum em Várzea Grande. De acordo com o Poder Judiciário, o juiz plantonista decidiu manter a prisão de Jefferson Nunes Vieiga, de 23 anos. Ele é o motorista responsável por ter causado esse acidente que matou o motorista de aplicativo Igor Rafael dos Santos e a passageira, que era uma diarista, Marcilene Lúcia da Silva, de 39 anos. Jefferson passou por audiência de custódia na tarde deste domingo e a prisão dele foi convertida em preventiva. A decisão é do juiz plantonista André Maurício Lopes Prioli, da 2ª Vara Cível de Várzea Grande. O inquérito que apura o caso deve ser concluído em até 30 dias. A gente lembra, Trindade, que no dia do fato, Jefferson ele foi preso em flagrante por embriaguez, mesmo recusando fazer o teste de alcoolemia. A vítima, Igor Rafael, transportava a diarista Marcilene e a filha dela de apenas 5 anos de idade, identificada como Jaqueline, quando o carro de Jefferson invadiu o canteiro central, derrubou um poste e acabou acertando 2 veículos. Um desses veículos era o motorista de aplicativo. A gente conversou com os familiares da vítima, inclusive nós vamos trazer ainda na edição de hoje o estado de saúde da filha de Marcilene, da Jaqueline, de 5 anos. Eu já adianto que ela permanece na UTI e ainda não sabe da morte da mãe. Mas os familiares falaram pra gente que a menina a todo momento procura pela mãe. Eu quero a minha mãe, cadê minha mãe? E lembra também do acidente. Só atualizando, Trindade, Marcilene estava dentro do Uber e ela tinha acabado de deixar 2 filhas dela no ponto de ônibus ali em um bairro vizinho. E a filha dela chamou o Uber pelo aplicativo e estava monitorando a corrida da mãe até a casa da onde ela faria a diária. Momento que percebeu que o Uber parou e ela pressentiu algo estranho e acabou acionando os familiares, Trindade. Daqui a pouquinho a gente traz todas as falas, inclusive o delegado que está à frente das investigações, Dr. Christian Cabral, ele vai falar com a gente no decorrer desse programa ou amanhã trazendo atualizações sobre esse caso. Eu estou conversando com ele aqui pelo WhatsApp e a gente com certeza vai trazer atualizações aqui no SBT Comunidade. Daqui a pouquinho eu volto e trago outras novidades desse acidente que terminou em tragédia. Rafa, muito obrigado. É só sua primeira participação tratando desse caso hoje no SBT Comunidade, 11 horas e 5 minutos. Traz novamente as imagens, por favor, do Rafael conversando com a família. As imagens que abriram a edição de hoje do Comunidade. O Rafael foi com a família até a Avenida Filinto Miller. Estas são as imagens, enche a tela para quem está em casa acompanhar. O Rafael é esse rapaz de camisa um pouco mais clara e ele está conversando com 4 pessoas. Um deles é o irmão da Marcilene, e estas 2 senhoras que se abraçam, uma delas é a irmã e a outra é a melhor amiga da Marcilene. É essa melhor amiga da Marcilene que está no hospital cuidando da filha
que estava no carro com ela e que vai nos atualizar sobre o estado de saúde dela e sobre o tratamento que está sendo feito pela recuperação dela. E nós temos certeza da recuperação. Temos certeza. Eu vou pedir para o Rafael já antecipar, porque eu vou explicar para você o que está acontecendo, pessoal. Essa entrevista foi agora há pouco. Foi agora há pouco. O Rafael voltou há pouco tempo para a TV, esse material está sendo editado. E assim que ele está sendo liberado pela nossa equipe, eu vou colocando no ar. Assim que a equipe de retaguarda libera, eu coloco estes trechos deste material no ar para você. E eu acabei de receber aqui a informação que a primeira parte, a entrevista do Rafael com o irmão mais velho da Marcelina, está pronto, ou melhor, está pronta a entrevista, e por isso eu já vou conversar de novo com o Rafael Medeiros. Ô Rafa, eu sei que nós separamos, traz o Rafa para mim aqui, por favor, nós separamos as entrevistas do irmão mais velho, da irmã e da melhor amiga. Assim que o Rafa estiver pronto aqui, eu já quero conversar com ele aqui, Rafa, para que ele possa, já pode antecipar, o pessoal já terminou a edição aqui, Rafa, os trechos da entrevista com o irmão mais velho da Marcelene. Então, Trindade, vamos começar então chamando a entrevista do irmão mais velho da Marcelene, ele que esteve no local do acidente, ele que foi acionado pela filha mais velha da Marcelene e esteve acompanhando todos esses trâmites. Ele espera, porque a gente lembra que a decisão de manter a prisão do motorista é a decisão de um juiz plantonista. Ele manteve essa decisão, o Jefferson ele pode ficar preso por pelo menos 30 dias até que, até que as investigações sejam concluídas aí, porém o novo juiz, o juiz titular deve assumir o caso e aí sim vai dar a sentença, vai ouvir o Jefferson para ver de fato qual que é a sentença dele. E o irmão da Marcelene falou pra gente do que a família espera nesse momento, que a justiça seja feita. Nós separamos um trecho, vamos ouvir o que ele disse. Minha irmã acordou cedo, 5 e pouco da manhã, depois deixou as filhas no ponto de ônibus para pegar os ônibus escolar e pegou o Uber para ir fazer uma diária com a pequenininha dela, com a filhinha pequena. Aí um cara disse aí, sem compromisso, sem com nada da vida, vindo, sei lá, da balada, bêbado aí, atravessa e pega a minha irmã, entendeu? Com o rapazinho do Uber, que não tinha culpa de nada. E isso é muita crueldade, cara. Achei muito uma fatalidade, mas muito duro para nós, como família. O que vocês esperam que aconteça aí com esse jovem, né, de 23 anos que acabou ocasionando 2 mortes? Cara, o mínimo que eu espero, que justiça, o pessoal competente, seria, como a gente fala com o negócio? As autoridades competentes, que façam o mínimo, tenham um mínimo de senso de justiça. Tenha um mínimo de senso de justiça e faça o rapaz pagar por isso aí, cara. Porque, pelo amor de Deus, tirou a vida das pessoas, deixou 3 crianças órfãs. Deu minha sobrinha de 16, a minha outra de 11, agora outra pequenininha de 6. Deixaram as meninas órfãs. Ela era mãe solteira, pô. Ela era mãe solteira, cuidava das crianças, não deixava as crianças sozinhas para nada. Entendeu? E eu acho que o mínimo que as autoridades, entendeu? Tenham senso de justiça, cara. Traz aqui na tela do Comunidade a foto da Jaqueline. A Jaqueline é a filha mais nova da Marcelene, que estava no carro com ela. A Jaqueline, ela segue internada em uma UTI de um hospital em Várzea Grande. E a melhor amiga, que é quem está cuidando da Jaqueline, ela conversou com o Rafael e traz detalhes. Primeiro, dos traumas que a Jaqueline sofreu. E foram graves. Daqui a pouco você vai ter uma dimensão, porque quando o Rafael chegou da rua com esse material, eu fiz questão de assistir ele na íntegra, antes de compartilhar com você, telespectador do Comunidade. Então, os traumas, quando ela compartilhar os detalhes, eles são graves e fortes. Graças a Deus, essa menina tem uma força gigantesca, a recuperação dela surpreende os médicos. Graças a Deus. E a nossa torcida é para que ela tenha alta o mais rápido possível. As 2 entrevistas ainda estão sendo preparadas. Agora, olha que detalhe importante, me acompanha aqui, Bochecha, nosso repórter cinematográfico, porque eu vou caminhar até a nossa tela vertical, porque no celular da Marcelene, a família encontrou, gente, uma última recordação. Um vídeo feito por ela com os filhos
que ela guardava, aqui, traz aqui para mim no vertical, que ela guardava no celular. A imagem ela vai mudar ao longo da exibição, mas é importante para a gente ter um pouco mais de dimensão de como essa mãe cuidava dessas 3 crianças, desses 3 filhos. Solta o vídeo aqui na vertical, por favor. Legal, você vai ver tudo, você vai ver, dança assim, O ambiente na casa da Marcelina era esse. Ela era mãe solteira, segundo a família era ela quem sustentava tudo na casa. E o contato, a aproximação, o carinho, o zelo, o cuidado era exemplar, ou eram exemplares. Ela era admirada por todos e infelizmente morreu de forma trágica. Intervalo, eu fico interagindo com quem acompanha a comunidade pela live. Aliás, traz a live pra gente aqui um pouquinho no nosso telão. E teve um comentário muito interessante de um telespectador ou de uma telespectadora, Marta. A Marta diz o seguinte, se referindo lá à Avenida Filinto Miller, que muita gente já morreu na avenida, aqui é live sendo transmitida ao vivo no Facebook, e que os governantes não fazem nada. Marta, eu vou discordar da senhora, me permita. Pode tirar a live ali, era só para puxar o comentário da dona Marta. Eles fazem. O problema é que na maioria das vezes atrapalham. Você, dona Marta, e outros telespectadores de Várzea Grande vão lembrar que ano passado a Guarda Municipal de Trânsito começou a monitorar o trânsito nestas pistas rápidas. Na FEB, na 31, na Filinto, com radar móvel. O monitoramento era na velocidade da via. Se a via fosse 60, monitoramento em 60. Se a via fosse 80, etc e tal. O que a Câmara de Vereadores de Várzea Grande fez? E agora o meu recado é para você, vereador de Várzea Grande. O que vocês fizeram foi um crime. E vocês também são responsáveis por estas mortes. Porque vocês proibiram a Guarda Municipal de fiscalizar. Vocês aprovaram um projeto proibindo a Guarda Municipal de Trânsito de Várzea Grande de monitorar o trânsito com o auxílio do radar. Agora não adianta tentar fazer politicagem falando dos acidentes, sendo que a decisão que proibiu partiu da Câmara de Vereadores de Várzea Grande. E são fiscalizações como estas, com radar, com blitz da lei seca, que impedem ou que diminuem consideravelmente o número de acidentes em Várzea Grande e em todos os lugares. Agora, proibir, como a Câmara de Vereadores proibiu em Várzea Grande a fiscalização com radar móvel, é ser conivente com cenas como esta. A gente precisa ter dimensão das responsabilidades quando ocupa um cargo público. Quando é eleito pelo povo para um cargo público tão importante como o de vereador. Eu esperava da Câmara um auxílio na fiscalização, nos projetos educacionais. E o que a Câmara fez, quando a Guarda passou a monitorar, e aqueles infratores, como esse motorista reclamando, a Câmara foi lá e proibiu. Quem reclama dos radares são motoristas como este aqui, que não estava a 60 km por hora na Filinto Miller. Ele não estava a 60 km por hora. A imagem deixa claro. Aí quando um motorista como esse aqui é multado por um radar, aí é a indústria da multa. Depois não adianta chorar. Quando acidentes como estes se multiplicam. E esse aqui é só um. Semana passada, pessoal, nós abrimos o Comunidade na segunda-feira com 25 acidentes em Várzea Grande. 11 deles com vítimas. Segunda-feira passada. Nesta segunda, a gente abre o Comunidade com essa tragédia.
Até quando? Até quando a população de Várzea Grande vai conviver com estes acidentes e com estas tragédias que poderiam ser evitadas? A prefeitura fez um trabalho maravilhoso na Filinto Miller de recuperação da avenida. Pista rápida, ligando a imigrantes com o centro da cidade. Era um problema danado para quem tinha que sair do São Mateus, do Água Vermelha. Agora é a conclusão, é a fiscalização, é a sinalização, são os redutores. E aí, meus amigos vereadores de Várzea Grande, consciência, né? Olha o resultado do projeto de vocês aqui. A gente precisa falar sobre isso. 11 horas e 53 minutos, eu volto a conversar com o Rafael Medeiros, que está acompanhando esse caso e que traz agora... Rafa, as entrevistas estão prontas. Fique à vontade para chamar o que você e sua equipe separaram da entrevista com a irmã e com a amiga da Marcilene, a diarista, que infelizmente não resistiu aos ferimentos deste acidente registrado na última sexta-feira na Filinto Miller. Rafa. Trindade, vamos começar chamando a sonora da irmã da Marcilene, ela que está com a guarda das duas meninas da Marcilene, a de 16 e a de 11 anos. Elas estão sob o cuidado dessa irmã e também é ela que está fazendo o cuidado da Jaqueline, a criança de 5 anos que está na UTI. Vamos ouvir o que ela disse em relação ao acidente. O estado de saúde dela já está bem melhor, né? Graças a Deus. O pior já passou, né? Que estava muito grave. Mas ela está bem já está se alimentando bem, já está conversando, né? Graças a Deus. Não corre risco de vida. Já está na UTI, mas já tem observação só. Ela já está saindo, estão preparando o quarto para ela entrar para o quarto já, para recuperar no quarto. As outras duas filhas da sua irmã, hoje elas estão com quem? Estão comigo, estão na minha casa, né? Todos os irmãos, todos juntos, tudo perto, né? Mora perto e está comigo. E você que está acompanhando, você acha que já caiu a ficha das meninas, das filhas? O que você percebe em relação a elas? A tristeza, né? Muito grande. Uma mãe muito carinhosa, uma mãe imensa. Ela era uma super mãe. Ainda não. Eu como irmã, a ficha não caiu ainda. Hoje, imagina das filhas. Você tem 16 anos, eu tenho 34 anos. A morte de Marcilene, de fato, deixa um vazio muito grande no coração dos familiares. Nós entramos em contato com o pronto-socorro de Várzea Grande, onde a criança está internada, e os profissionais de saúde informaram que a menina, Jaqueline, de 5 anos, deve permanecer internada ainda durante essa semana. Ela deve sair da UTI ainda entre hoje e amanhã e ir para o quarto de enfermaria. Porém, ela vai ser liberada do hospital apenas quando tiver autorização de todos os profissionais, incluindo também psicólogos. As outras filhas de Marcilene, elas estão em casa e a Prefeitura de Várzea Grande garante que vai fornecer profissionais como psicólogos, psiquiatras e todo o tratamento que as meninas precisarem para recuperarem, né, por conta da morte da mãe. Agora a gente vai ouvir um trecho da melhor amiga de Marcilene, que esteve com ela nos últimos momentos de vida da diarista. Vamos ouvir. Eu cheguei no hospital, ela me ligou, o filho dela me mandou mensagem, falou assim: Loíla, vai no hospital, que a minha sobrinha tá ruim. E eu cheguei lá, ela falava assim: cadê minha mãe, tia? Minha mãe tá bem. Eu disse: minha filha, daqui a pouco a gente conversa. Ela falou assim: tia, quando eu sair daqui, eu quero um bolo das princesas. E ali o médico vinha e chegou o coordenador do hospital, falava que ia dar toda a assistência. E aquilo é muito comovente. O rostinho dela, assim, tá fraturado aqui, assim, a cabeça dela, a perninha dela. Nossa, a mãe chega aqui do filho e fala assim: cala a boca, e xinga a outra moça que tenta defender. Eu sei que é filho dela, mas ela tem que ver que ele destruiu 2 famílias e destruiu a família dela. Isso não pode ficar impune. Ele derruba o porte, tira uma pessoa que ia trabalhar. Ela tem 3 filhas. Nossa, se você vê as filhas dela, é um amor. A Jaqueline nasceu de novo? Nasceu. Se você vê o estado dela, eu que vi e presenciei assim, ela nasceu. E ela lembra de tudo, ela fala
tudo que você imaginar que aconteceu. Ela fala, tia, o porte veio, caiu num... Aí veio um carro, caiu por cima de nós, a minha mãe ficou fora e me puxaram, me trouxeram para o hospital. Minha mãe tá bem, é o que ela fala constantemente. Olha, Trindade, segundo a própria polícia, a mãe de Jaqueline serviu como um cinto, como um airbag para proteger a filha, por isso que ela não teve muitos ferimentos, ela não precisou inclusive passar por cirurgia, apenas alguns ferimentos e a mãe aí serviu de cinto de segurança, de um airbag para proteger a filha. Trindade, eu já adianto que o delegado Dr. Christian Cabral vai falar com a gente amanhã no SBT Comunidade ao vivo e ele vai trazer todos os detalhes sobre esse caso, inclusive novas imagens que mostram outros ângulos desse acidente. É de doer o coração essa entrevista, né, Trindade? Eu volto com você. Muito obrigado, Rafa. É de doer o coração. É de doer o coração. Essa imagem que você acompanha é do circuito de segurança de um estabelecimento comercial, que flagrou o momento exato da batida. O que o Dr. Christian Cabral, que faz um belíssimo trabalho à frente da Delegacia de Trânsito, quer entender é o percurso, trajeto feito por motorista do carro sedã, pelo motorista do carro sedã, até o momento do acidente. Por quê? O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Disse que não tinha consumido nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas, para a polícia militar, ele apresentava sinais de embriaguez. Então, o delegado quer entender se ele já vinha em alta velocidade. Enche a tela com essa imagem, por favor. Importante, muito obrigado por recuperar. Esse é o momento que ele foi encaminhado para o Camburão. Com a população revoltada, é claro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas o policial que aparece nesta imagem deu entrevista para o Rafael Medeiros e falou que ele apresentava sinais de embriaguez. O que a polícia quer entender é qual o trajeto feito pelo motorista, se ele já vinha colocando em risco a vida das pessoas em alta velocidade, ou se ele vinha transitando em uma velocidade normal, de onde ele saiu, para onde ele iria, de quem era o carro, por que essa velocidade tremenda nessa avenida, o que tirou a atenção dele, porque no vídeo fica claro que ele tenta desviar de um carro que vinha na velocidade correta e perde o controle. Então são essas respostas que a Polícia Civil tenta encontrar nesse inquérito que está sendo conduzido pela delegacia. Na audiência de custódia do final de semana, prisão mantida, 30 dias. É o prazo para o delegado concluir a investigação. E é um trabalho complicado, difícil, de formiguinha com vários investigadores em frentes diferentes para responsabilizar aquele que precisa ser responsabilizado. Se não foi uma falha mecânica que fez com que o motorista perdesse o controle e foi o excesso de velocidade, ele precisa ser responsabilizado por isso. Se ele ingeriu bebidas alcoólicas e dirigiu em alta velocidade, ele precisa ser responsabilizado por isso. E quando a gente olha para essa imagem, olha a força desse impacto. Eu quero dizer para o vereador de Várzea Grande ou para os vereadores, vocês são responsáveis por isso, porque atrapalham o processo de fiscalização do trânsito na segunda maior cidade de Várzea Grande. Porque os radares impedem que motoristas como este aí saiam às ruas impunemente. Um radar a poucos metros do local do acidente teria forçado esse motorista a diminuir a velocidade. O objetivo do radar não é multar, é fazer com que o motorista diminua a velocidade. E aí pode ser um radar, pode ser uma lombada, pode ser um quebra-mola, pode ser o que for. O que não pode é atrapalhar o processo de investigação, como a Câmara de Vereadores de Várzea Grande fez ao proibir a guarda, de fiscalizar com um radar móvel. Aí acontecem tragédias como esta. Esta é uma das tantas que nós mostramos aqui no Comunidade. Espero eu que segunda-feira da semana que vem eu não tenha que abrir o Comunidade com outra tragédia em Várzea Grande. E o que eu esperava para esta segunda-feira era uma resposta das autoridades para o trânsito da cidade. Foram 25 acidentes com 11 vítimas na semana passada. Foi o assunto da segunda-feira no Comunidade. Hoje a gente abre com essa tragédia. O conteúdo que você acompanhou só aqui. Parabéns ao Rafael Medeiros, parabéns ao Fábio Nação,
e aos nossos meninos da produção que foram atrás da família, que conversaram com a família, que conseguiram essas informações. Traz a foto da Jaqueline, essa pequena gigante, essa pequena heroína que está na UTI do hospital em Várzea Grande. Aliás, parabéns a toda a equipe do pronto-socorro de Várzea Grande também, que faz um trabalho brilhante, brilhante. E eu pedi a foto da Jaqueline aqui para desejar para você, Jaque, toda a força do mundo, que Deus possa te abençoar muito, que Ele possa confortar o seu coração e que você possa sair desse hospital o mais rápido possível, porque a sua família está precisando de você em casa, e que Deus possa confortar o coração de cada familiar nessa busca por justiça e nessa convivência com a dor da ausência da Marcilene. Da mesma maneira com que a gente pede aqui para que Deus conforte o coração da família do motorista de aplicativo que saiu 4 horas da manhã para trabalhar e que foi morto em um acidente que poderia ter sido evitado se a Avenida tivesse uma fiscalização adequada, se Várzea Grande tivesse uma fiscalização adequada, uma sinalização adequada e se o motorista tivesse respeitado as leis que ele conhece, que não são desconhecidas. E eu falo ainda nessa questão da embriaguez porque isso ainda vai ser provado ou comprovado. Mas assim que a Polícia Civil concluir o inquérito e constar a embriaguez, aí é o absurdo do absurdo. É o absurdo do absurdo.